Fala galera, beleza? Aqui é o Nicodemos. No vídeo de hoje eu vou falar os erros que eu cometi na SpaceX 2025 e o que eu não faria novamente se eu pudesse me preparar esse ano, tendo a mente que eu tenho hoje. E bom, vamos lá pro vídeo sem enrolação. Se você não ficar até o fim, você é maluco, porque o que eu vou dizer é que você não vai encontrar em nenhum outro canal. E claro, a minha experiência vai te ajudar bastante, cara. Pode ter certeza. Porque você não precisa errar pra aprender. Você pode aprender com o erro de outra pessoa, tá bom? Então, fica até o final que eu vou dizer algumas coisas que com certeza vai ajudar você no seu mundo de vestibulando ou de concurseiro. A primeira coisa que eu queria começar falando é sobre o tempo de preparo. Eu acredito que quando eu tava planejando, eu. Quando eu tava planejando estudar, eu sempre gosto de planejar as coisas antes de começar. Então, quando eu comecei o planejamento pra esse ano, eu tinha em mente que eu ia trabalhar e conseguir estudar. Eu ia conseguir conciliar os dois. E pra mim, tipo, isso ia ser super normal, ia dar certinho, né? Tanto que, tipo, no início do ano, eu tava trabalhando um trabalho, tipo, bem tranquilo. E o meu planejamento era trabalhar em algo que fosse de 6 a 8 horas, mais ou menos. Eu consegui entrar no trabalho que eu ia trabalhar 6 horas, que é trabalho de jovem aprendiz, estagiário. E eu consegui trabalhar 6 horas por dia, né? Só que aí, eu comecei a conciliar o trabalho com papiro. E eu, pra mim, isso, tipo, ia ser tranquilo. Só que muitas pessoas, elas geralmente falam assim, cara, se você puder só estudar, só estuda. Não fica com esse pensamento de trabalhar. Claro que isso não é pra todas as realidades. Tem pessoas que realmente não conseguem ficar em casa só estudando, porque gera custo. Tem que ajudar a família em casa. Só que se você tem condição de ficar só estudando, cara, só estuda. Só que, tipo, geralmente a gente ignora quando a gente escuta isso, né? A gente fala assim, pô, isso tem nada a ver. Como que eu vou fazer isso sendo que, tipo, porra, eu preciso de dinheiro, preciso comprar tal coisa, preciso comprar um tênis, preciso comprar roupa, perfume, essas coisas. Eu preciso do meu dinheiro, eu preciso comprar minhas coisinhas, né? E aí a gente vai e trabalha. Sendo que, tipo assim, não é algo necessário pra ajudar em casa. A gente não ajuda em casa quando trabalha. Ela só ganha esse dinheiro pra, tipo assim, gastar com o que ela precisa. Com, com as coisas que ela gosta de gastar, entendeu? Não é pra ajudar em casa. Então, eu acredito que esse foi o primeiro erro que eu cometi. Foi trabalhar e estudar. Porque, tipo assim, tudo que você quer fazer, cara, eu falo que é bom você dar 100% em tudo que você faz, independente do que seja. E quando você trabalha e estuda, se você não precisa estar trabalhando, por que você, tipo, só não estuda? É melhor você focar 100% do que ficar no 50-50, entendeu? É melhor se você ficar 100%, certo? Eu sei que tem pessoas que elas precisam trabalhar, mas se você não precisa, cara, por que você só não fica estudando em casa? Entendeu? E aconteceu o quê? Que eu não tive um ensino médio bom, eu não tive uma preparação boa no fundamental nem no ensino médio. Então, tipo assim, eu tinha que correr, cara. Eu tinha que, tipo assim, dar o máximo possível que eu tinha ali no meu dia. Eu tinha que, tipo, pegar as 10 horas que eu tinha pra estudar e estudar as 10 horas. Só que, porra, eu não tinha tempo, porque eu tava trabalhando. Então, tipo assim, eu acredito que esse foi o primeiro erro que eu cometi e que eu mudaria. Eu 100% voltaria atrás e, tipo assim, não trabalharia pra só ficar estudando. Mas, claro, é o Nicodemos de hoje, pegando a cabeça que eu tenho hoje, colocando o Nicodemos de 11 meses atrás, 10 meses atrás. Colocaria essa cabeça que eu tenho agora no Nicodemos de antigamente. Começar a estudar, tipo, o dia inteiro, certo? O outro ponto que com certeza eu arrumaria também era a forma de estruturação de papiro. Por quê? Eu acredito que se eu tivesse terminado muito tempo antes o edital, eu com certeza ia ter mais tempo para fazer questões. E tipo assim, quando você pega para fazer um simulado da sua prova, com certeza você, tipo assim, se você não terminou o edital, vai ter alguma questão, vai falar alguma coisa que você falou, puta, isso daqui eu não vi. Eu gostava de fazer simulado com prova antiga, para entender como que a banca pede, como que a banca cobra. Isso na SpaceX, né? Então, tipo assim, às vezes eu fazer uma questão de matemática ou de física, eu falar, pô, eu não vi eletromagnetismo ainda. Eu não vi magnetismo, eu não vi, tipo, geometria analítica, eu não vi geometria plana ainda. Então, como que eu vou fazer essa questão? Então, tipo assim, eu falava, tá, beleza. Se eu conseguir terminar de ver o edital, eu vou conseguir fazer as questões tranquilo. Tipo assim, se eu tivesse essa visão antes, tendo em mente também que eu ia estudar mais, eu conseguiria terminar o edital, acho que no mês 4 mais ou menos. Mês 3 ali, dando um gás. Entendeu? Eu com certeza ia conseguir. E terminando ali, eu ia ter, tipo assim, mais 3 Não, acho que eu ia ter umas 4, 5 meses. Acho que 5 meses só fazendo questão. Só fazendo questão da prova. Entendeu? E o que te aprova, cara, são as questões que você faz. E esse foi um erro que eu cometi. Entendeu? Mas é normal isso acontecer, porque é inexperiência. Entendeu? Inexperiência. Só que depois desse erro, eu acho que outro erro que eu também consertaria, nesse caso, era em relação ao simulado, sobre correção de simulado. Porque que acontece? Eu não sabia corrigir simulado. Eu acho que eu nem corrigia simulado, eu só fazia. Beleza. Eu comecei a corrigir simulado, acho que foi tipo bem no fim da minha preparação ali, foi tipo faltando acho que um mês e meio pra prova. E tipo assim, o jeito certo de você fazer simulado, como que é?
você faz simulado, você, tipo assim, deixa um dia pra corrigir a prova. E, tipo assim, fiz o simulado domingo. Segunda-feira você pega pra corrigir a prova. Quando você corrigir a prova, você vai pegar os tópicos que você não viu, os tópicos que você errou, o que você conseguiu fazer tranquilo e o que você não conseguiu fazer. E você vai dividindo isso. Tanto que eu tenho um caderno, que eu coloco o nome do caderno do Bizu. Caderno do Bizu, que é o quê? Toda vez que eu fazia um simulado, eu ia anotando os erros que eu cometi na prova. Eu anotando os erros que eu cometi na prova. E depois que eu vi os erros que eu cometi, eu ia fazendo questão de cada erro que eu cometi. Tipo, sei lá, eu errava uma questão de, sei lá, movimento uniforme. Aí eu ia na banca de questões, no banco de questões, e fazia, tipo, 5 exercícios, 10 exercícios do movimento uniforme. Pra massificar o que eu errei. Só que eu demorei muito pra fazer isso. Eu comecei a fazer só no final da preparação. Entendeu? Eu só fiz no final da preparação. Então, tipo assim, se eu tivesse feito isso muito tempo atrás, talvez eu conseguiria, tipo assim, melhorar meu repertório de questões. Porque você vai fazer, mano, tanta questão da banca que você começa a ficar, tipo assim, craque naquela matéria. Só que eu descobri isso muito tarde. Muito tarde. Então, tipo assim, esse foi um dos erros que eu cometi também na preparação. Que se eu pudesse mudar, eu mudaria 100%. Eu acredito também que outro erro que é pertinente, agora é o quarto erro. Eu não sei se vocês estão, tipo, contando, mas o quarto erro eu colocaria em relação a nivelamento. Nivelamento. Porque quando você escuta nivelamento, dificilmente, tipo assim, as pessoas levam a sério quando escutam isso. Só que, cara, você tem que entender que tipo assim, como que funciona o mundo dos vestibulares e das questões. Você tem que começar pelo simples pra você chegar no avançado. Não adianta você começar a querer dirigir com uma moto de 600 cilindradas. Você vai se estourar no poste, irmão. Não tem como. Você quer começar a dirigir? Começa com uma moto baixa de cilindrada, 125. É a mesma metáfora que a gente tá explicando aqui, é para as questões. Às vezes você vai pegar alguma matéria, você não vai conseguir entender de início. Isso é normal. Isso é normal, cara. Só que o que acontece? Você fala assim, porra, eu não tô conseguindo fazer a questão nível SpaceX. Eu sou muito burro. Não consigo, eu sou muito ruim em matemática. Só que não, cara. Às vezes tem que, tipo, descer o nível. Desce um degrau. Faz a questão da ESA ali, da EAR, do Fuzileiro Naval, às vezes, tipo, de vestibular também, que de vestibular é mais tranquilo pra fazer. E eu não, mano, eu cagava pra nivelamento, irmão. Eu cagava pra nivelamento, isso é louco. Eu, tipo, só fazia questão ali, tipo, da ESA, da EAR. Consegui fazer, entendi a matéria, lepa, próxima questão. Aí eu não ia, tipo, nivelando muita questão no nível SpaceX. Eu ia, tipo, cagando pra SpaceX, entendeu? Aí, tipo assim, quando eu comecei a entender que eu tinha que fazer nivelamento, faltava acho que 2 meses pra prova. Aí não dá pra nivelar, tipo assim, absurdamente. Eu, tipo, na matemática e na física, eu tava fazendo questões simples pra médias, que, tipo, era as questões abaixo da SpaceX e nível SpaceX. E nas outras matérias, eu tava fazendo questão, tipo, colégio naval, escola naval, EFON, ITA, IME. Eu não queria nem saber, mano. Eu tava, tipo, testando de tudo, cara. Testando de tudo. Por quê? Eu já tinha um nível bom em história, já tinha um nível bom em geografia, e eu podia aumentar o nível subindo de banca. Só que eu não conseguia fazer isso em matemática e em física. Porque, tipo assim, eu demorei muito pra nivelar matemática e física. E quando descobri que eu podia, tipo, que eu tinha que nivelar, já era tarde demais, cara. Meu nível tava, tipo assim, muito básico pro momento que eu tava. Porque no momento que eu tava, eu tinha que estar fazendo questão, tipo assim, nível EFON, né? Tipo, EFON fácil ali, pra, tipo, amassar a SpaceX. Só que nesse tempo eu tava nem conseguindo fazer questão da SpaceX. Então, tipo assim, eu falei, porra, fudeu. Com certeza, na parte de humanas, eu vou amassar a prova. Porque eu tava nivelando, tipo, bem acima da SpaceX. Tipo, bem acima mesmo, bem acima. Porque se pega pra fazer questão, acho que é do Colégio Naval, de Geografia e História, se eu não me engano. Acho que é Colégio ou Escola Naval, sempre confundo. Acho que é Colégio Naval. Cara, a geografia ali é totalmente conteudista, cara. Ali pergunta, tipo assim, uns negócios tão específicos. Tipo, eu comecei a ficar um demônio em geografia. Eu falei, simulado, você tava 11, 12 em geografia, entendeu? Só que eu não nivelava física e matemática. Aí eu comecei a falar, puta, mano, eu tô fudido. Eu não tô conseguindo nesse nível da prova, faltando tipo 1 mês e meio, 2 meses pra prova. Eu não tô conseguindo fazer as questões da prova. Quando chegar na prova, eu vou apoiar. E aconteceu isso, apoiei. Apoiei. Entendeu? E esse é o quarto erro que eu cometi. E acho que pra finalizar os erros que eu teria mudado 100% de certeza na prova da SpaceX, eu acho que é em relação ao ao preparo da prova. Ao preparo da prova. Eu comecei a me preparar, eu fiz todas as provas da SpaceX. Se entrar lá tipo, no site da SpaceX, você consegue encontrar tipo de 1996 até 2024, agora 2025, né? De provas. Eu peguei todas e imprimi. Imprimi uma por uma. Fui fazendo, 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 fazendo. Só que eu deixei pra fazer isso muito em cima da hora. Muito em cima da hora.
Porque, tipo assim, algumas pessoas recomendam você, tipo, fazer prova antiga. Um pouco próximo da prova. Tipo, faltando no mês da prova, assim, você tinha que fazer, tipo, 5 provas antigas. Só que, cara, eu recomendo 100% você fazer prova antiga o quanto antes. Se puder começar a fazer prova antiga na sua preparação, começa. Tipo, pega ali pra um dia você pegar pra ver como tá o seu nível, o que falta você ver, o que você não viu ainda, o que você vai errar, o que você não vai errar. Então, tipo assim, eu comecei a me habituar com a prova da SpaceX muito depois. Se eu tivesse começado a ver prova no início do ano, talvez eu teria chegado, tipo assim, com preparo muito assudo pra SpaceX, entendeu? Mas, se eu pudesse pontuar aqui 100% de todos os erros que eu cometi, eu acho que seria em relação a nivelamento. Porque o meu nível em física e matemática, eu cheguei, tipo, com um nível muito abaixo do que, tipo assim, a prova pedia. E quando eu cheguei na prova, eu tomei lepa. Tomei lepa em física e matemática. Eu achei que eu ia apanhar mais em matemática do que em física. Eu apanhei mais em física. Acho que física foi meu ponto fraco. Tanto que foi a matéria que eu não consegui bater a mediana. E você pode ver que, tipo assim, porra, a mediana desse ano foi baixa pra cacete. Então, tipo assim, se eu não consegui bater a mediana é porque eu tive uma nota, tipo, bem pífia mesmo. Isso que é normal, pessoal. Realmente, tipo assim, essas matérias tem que ter, tipo assim, muita carga horária de questões. Muita carga horária. Se você, tipo assim, não faz questões, você, tipo assim, não vai conseguir ter sua aprovação. Porque, basicamente, se você não treina pra competir, como que você vai, tipo, ganhar a competição? Não tem como. Então, não tem como, certo? Então, tipo assim, acho que um extra que eu lembrei agora falando isso é sobre as questões. Eu nunca levei questões a sério. Eu comecei a levar questões a sério, tipo, faltando 3 meses pra prova. E ali eu comecei, tipo, a fazer questão que nem um maluco. Que nem um maluco. Sedentário, mano. Sedentário não. Obcecado, né? Sedentário não tem nem tá fazendo questão. Eu comecei a ficar obcecado em fazer questão. Maluco. Obcecado, tipo assim, pingando sangue pra fazer questão. Mas isso foi faltando 3 meses, 2 meses. Se eu estivesse fazendo questão dessa maneira no início da minha preparação, com certeza eu ia estar um aço em física e matemática. Entendeu? Então, esse vídeo aqui, eu pontuei os maiores erros que eu cometi. Espero que, se você estiver vendo esse vídeo, depois da prova, antes da prova, tipo assim, cara, fique em paz. Os erros que a gente já cometeu, tá no passado. Você não precisa ficar olhando pro passado, cara. Você tem que viver o presente pra construir um bom futuro. Tá? Então, tipo, porra, já reprovou? Beleza, irmão. Paciência. Se for seu último ano, pega o conteúdo que você já viu e aprimora aí pra fazer outro concurso. Tem que fazer, entendeu? Então, eu fui reprovado. Infelizmente, não tenho o que fazer sobre. Realmente, não, tem sim o que fazer. Tem que fazer outra prova, porra, pra continuar papirando. Mas, porra, o que já aconteceu, aconteceu. Esses erros tem que, tipo assim, observar ele, analisar e falar, pô, realmente, eu vou aprender em cima disso. Entendeu? Então, porra, não surpreende muito esses erros, não, rapaziada. Usa isso como experiência pra você construir em cima disso. Constrói uma boa base pra você, tipo assim, ter uma boa casa no futuro. Certo? Então é isso. Espero que tenham gostado. Se você achou que minhas dicas aqui realmente te ajudou, comenta aqui, deixa aqui embaixo. Se você acha que você cometeu algum erro parecido, ou se você comentou algum erro que eu não citei aqui no vídeo, comenta aqui também, porque eu acredito que esses erros aqui, tipo, a maioria das pessoas cometem, e, tipo assim, só consegue analisar ele, tipo, depois de muito tempo. Então é isso, pessoal. Valeu pelo vídeo, valeu pela atenção. Se você ficou até o final, deixa o like, comenta aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado, tamo junto. Valeu e não se esqueça. Aprovação, cara, só questão de tempo.